Olá, tudo bem com você? Está começando mais um podcast Sabidão, podcast da USP São Carlos. Sabidão, para quem não sabe ainda, foi criado especialmente para quem está no ensino médio ou para quem sonha entrar na universidade. Aqui você encontra orientações sobre os cursos oferecidos pela USP e também conhece um pouco das atividades e vivências que os estudantes têm durante a vida acadêmica. Bem legal, viu? Sempre a gente reforça também a importância de cada pessoa identificar as suas aptidões, porque vai influenciar na hora de você escolher o seu curso, já que essa decisão pode impactar também diretamente na busca por uma posição no mercado de trabalho, que está, lógico, em constante transformação. Então, você tem que ficar de olho em tudo, praticamente. A gente te ajuda aqui. Você pode deixar também, por favor, seus comentários, dúvidas, sugestões de outros cursos, de repente, que você quer saber mais que a USP oferece, né? Deixa aqui nos comentários no YouTube, que a gente adora essa troca e, claro, que a gente vai levar em consideração e vai procurar para você. Pode deixar, tá? E também é possível acompanhar trechos de cada programa em nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Só procurar @podcastsabidão. Combinado? Se é a sua primeira vez aqui no canal, por favorzinho, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o conteúdo com quem também está nessa fase de escolhas para o futuro, né? Fase importante da vida. E hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre o curso de enfermagem da USP, oferecido em Ribeirão Preto. Você já ouviu falar? É agora. Você que tem essa vontade de trabalhar nessa área, o Sabidão tem a alegria de abrir espaço para os diferentes campi da universidade. E a cada novo episódio você descobre mais sobre os cursos da USP espalhados pelo estado de São Paulo. E cá estamos com o pessoal lá de Ribeirão Preto para essa conversa especial. A gente tem a honra de receber as professoras Beatriz Rossetti Ferreira. Tudo bem, professora? Olá, professora muito prazer. Bia, né? Ela já professora Bia. Muito bom ter você aqui, viu? Muito obrigada. Também a professora Rosângela Andrade Alcar de Camargo. Falei olá, direitinho? Cláudia. Isso mesmo. Tá tudo bem? Tudo bem. Olá a todos. Que bom que um vocês prazer estão estar aqui. A gente fica muito feliz. E claro que a gente tem aquele olhar dos alunos, né? E ela é aluna de mestrado, a Mayra ou Mayra? Mayra Larissa Brunato. Isso, Bem-vinda, olá. viu? Olá, obrigada pelo convite. Vai ser muito legal esse nosso bate-papo, pode ter certeza disso. Vamos começar então para conhecer um pouco mais a trajetória de cada um de vocês, entender também o que motivou a escolha, né, por essa trilha da enfermagem, né? A professora Beatriz, a professora Rosângela, a Mayra vão contar pra gente. Primeiro vou perguntar pra Rosângela o que levou, vocês duas em especial, né? Você e a Mayra, a Rosângela e a Mayra, a escolher nessa área. É tão importante da saúde que a enfermagem é imprescindível, né? O que levou vocês a essa trajetória? Bom, você já disse, é imprescindível, né? Total. Mas uma escolha, eu tenho claro para mim, Cláudia, que é uma construção. Uhum. Você faz uma escolha inicial e ela vai se consubstanciando com o tempo, com a trajetória que nós realizamos na graduação. A enfermagem é uma surpresa imensa, porque, na verdade, você trabalha o tempo todo com a necessidade das pessoas. Uhum. E as necessidades de saúde das pessoas. Mas não é só isso. Então, essa descoberta foi para além dessa necessidade. E a enfermagem entrou na minha vida com uma escolha que foi um pouco, vamos dizer, no início, né, preocupante, o que seria, né, esse curso, mas aos poucos foi me cativando e foi me conquistando a ponto aí de pensar, não, é isso mesmo. A questão social acho que foi a principal, né, dessa escolha, e o cuidado com as pessoas, né, para além aí de muitas outras questões levantadas, isso que me chamou a atenção quando eu fiz a escolha. Eu queria realmente ter a oportunidade de encontrar pessoas e entender todo esse processo aí de cuidado, né, com as pessoas nos diversos momentos de vida.
Entendi. E quando você era criança, você já pensava? Porque tem aquela coisa, né? Ai, não, vem cá, mãe, vou te auscultar. Já tem aqueles aparelhinhos, ou finge que faz um. Era assim ou não? Ô, Cláudia, não foi Não assim. foi. Eu tive uma referência importante. Tá. Essa referência, eu tinha uns 9 anos de idade e uma capitã do exército de Batatais, das Forças Armadas. Ela era enfermeira e foi para a Segunda Guerra Mundial. E ela foi nos visitar na escola e contar sobre a história. Então, muito poderosa, né? Toda. E trouxe todo o equipamento dela, tal. Essa foi a primeira referência. Depois, a comadre da minha mãe, né? Que era auxiliar de enfermagem e que acompanhou todos os partos. Então, esse momento de encontros, isso, o imaginário de uma criança, ela fica, né? A presença dessas pessoas. E depois disso, né, todas as oportunidades que eu tive de acompanhar, principalmente minha mãe, em momentos de hospitalização e outros momentos, né? Quanto tempo você está nessa carreira já? Já estou há 44 anos. Só. Perfeita escolha, É uma né? trajetória cativante. Verdade, nem diga. E você, Mayra? O que aconteceu, assim, na tua escolha também? Você é super jovem ainda, mas, de repente, também tem alguma referência, assim, de infância ou não? Sim. Durante a minha adolescência, eu cuidei muito da minha família. A gente tinha pessoas, né? Eu tenho 3 tios que são deficientes mentais, né? Eles são autistas, então precisa de um cuidado. Então eu acompanhei esse cuidado deles, indo em médicos, vendo qual é a melhor forma, né? De assistir eles para que eles tenham uma vida normal, dentro das suas limitações. Então isso foi me chamando a atenção para essa área da saúde. Então eu já sabia que eu queria algo dentro da área da saúde. E aí a enfermagem veio nessa perspectiva de ter um campo de atuação muito vasto. A gente tem muitas possibilidades dentro da enfermagem. E aí eu falei, bom, aqui eu consigo achar o meu caminho, aqui eu consigo achar aquele lugarzinho onde eu vou poder me estabelecer profissionalmente. Foi esse caminho que eu fui seguindo. Olha só. Da minha escolha. Então, eu sempre pergunto isso porque acaba que ter alguma coisa da infância, né? A gente tem, assim, uma certa referência. Eu queria ser professora, mas fui até uma época, né, Júnior? Dei aula pro Júnior até, de rádio, né? Mas foi bem depois. Mas não aconteceu logo de cara, né? Porque eu queria era estar aqui, ó. Ou aqui, né? Ou não naquela época, a gente não sabia, né? Mas rádio era uma coisa que me cativava demais. E aí acontece com cada um de nós, né? A gente tem esse tipo de insight, de repente, uma hora na nossa vida. E com a professora Beatriz, ou Bia, como ela prefere, foi um pouquinho diferente, né? Ela teve uma outra formação, mas aí entrou na enfermagem já está há bastante tempo também, né? Já estou há 18 anos lá. Uau! Eu fiz graduação, então, numa outra área, né? Que é medicina veterinária. E eu entrei na enfermagem para dar aula quando a enfermagem estava fazendo uma revisão do seu currículo. E foi uma decisão, né, da enfermagem fazer a contratação de profissionais, professores, para a área básica de ciências biológicas. Então, contrataram professores para as áreas de fisiologia, farmacologia, imunologia, parasitologia, patologia, saúde do meio ambiente. E aí esses profissionais, né, vieram integrar, né, ao grupo da enfermagem e trazer seus saberes. O que eu acho que foi muito rico, muito rico. E assim a gente pôde, além de integrar com os professores, trazer também algumas áreas novas. Então eu, por exemplo, da área de veterinária, pude trazer algumas doenças que estão relacionadas aos animais, mas que também atingem os homens. Então eu desenvolvi todo um trabalho de pesquisa com a área de febre maculosa, que é uma doença transmitida pelo carrapato, né? E pelo carrapato que parasita capivaras. Então, essas áreas novas, bonitas, né? Que
as áreas residenciais têm investido em colocar lagos, lagoas, e as capivaras adoram esses espaços, e aí trazem os carrapatos, né, que podem carregar a bactéria que é a responsável pela febre maculosa. Sim. E assim, isso deu origem a um trabalho que a gente faz saúde em educação. A gente leva esse conhecimento de uma forma mais descomplicada, mais lúdica para a população, tanto de saúde como a população em geral, levando brincadeiras, né, fazendo algumas atividades interativas. E isso originou alguns vídeos que a gente desenvolveu na universidade e estão disponíveis para quem quiser assistir. Só entrar lá no site, então. Exato, entrar no site da escola. E olhar, procurar esses vídeos. Olha lá, a professora já tem, assim, uma trajetória diferente, né? Bacana isso. E a gente trouxe medicina veterinária semana passada. Olha. Essa semana, né, Júlio? Segunda-feira? Foi pra medicina veterinária, a FISEA? Semana passada, né? Hoje é segunda, dia 1. Olha, eu sempre confundo as coisas, né? Isso aí. Na semana passada a gente teve... A medicina veterinária. É uma área bem ampla também. Muito ampla, sim. E eu, na verdade, segui a carreira acadêmica na área de pesquisa, fiz o mestrado, fiz o doutorado e aí fiz esse concurso na escola de enfermagem e fui integrar essa equipe. Olha lá. Tá vendo? A trajetória que a gente tem que levar também em consideração, né? E aí te encantou essa área da enfermagem? Me encantou. É? O que Isso. você sentiu, assim, nesse momento, quando integrou todo um local diferente, assim, para você? É um desafio, né? Sim. A gente precisa aprender uma linguagem um pouco diferente da que a gente está habituado. A gente precisa se empenhar em estudar como integrar os conhecimentos, né, da área de ciências biológicas para que as pessoas, os alunos se interessem mais por aquilo, né? Não pode chegar já impondo um determinado ritmo, não. É entender o que faz sentido para a profissão de enfermagem. Entendi. Então, isso foi... Com os anos eu fui adquirindo, né? Inclusive junto aos meus alunos que foram fazer trabalhos de conclusão de curso, iniciação científica, a gente desenvolvia trabalhos de extensão e eu aprendia muito com eles e assim eu pude aos poucos levando e interagindo com os outros docentes, os outros professores também contratados para a área básica. Então, fazendo uma grande rede. E faz todo sentido, né? Faz muito sentido. Nossa, tem que ter mesmo essa base aí para depois integrar e para levar mais conhecimento também aos enfermeiros, né? Exato, e preparar eles para toda situação. Eles fazem muito parte de equipes de saúde e que têm diferentes profissões, as pessoas das equipes de saúde que eles participam. E eles precisam saber o linguajar dos vários profissionais que estão ali. Sim. Eles precisam falar uma língua que todo mundo conheça e possa crescer junto, possa desenvolver. É importante Então, esse acesso, né? Lógico. Isso. Muito bom, viu? Olha só, o que a gente vai descobrindo, as interações, né, da profissão, né, como outras áreas também são importantes para integrar conhecimento. Mas, professora Rosângela, como que foi sua escolha profissional? Você já falou mais ou menos, assim, como seria, né? Mas por que seguir a vida acadêmica depois, hein? Então, essa foi a grande, eu acho que, descoberta na enfermagem, né? Porque eu comecei na área assistencial e educação concomitantemente, porque a enfermagem trabalha uma equipe. Sim. E nessa equipe tem auxiliares, técnicos, né? E quem forma auxiliares e técnicos são os enfermeiros, de preferência os licenciados. E nós temos também equipes dentro das unidades de saúde que precisam ter uma formação, né, continuada. Então, quando eu comecei na parte assistencial, de forma concomitante, eu já comecei a dar aula também. Então, no ensino técnico,
e também nas equipes para serem formadas dentro aí das unidades de saúde. Então foi uma primeira aproximação, mas a assistência ela é extremamente rica, né? Então você trabalhar no cuidado traz aí uma consistência muito grande para o seu trabalho. Com o tempo eu fui explorando outras áreas. A professora Bia falou da área em que ela está, mas nós temos contato, por exemplo, numa unidade de saúde, com engenheiros, por exemplo, que faz manutenção de equipamentos que são utilizados em unidades de terapia intensiva, por exemplo. E nós temos pessoas dentro da atenção básica que trabalha a questão ambiental e que são de áreas muito diversas e que tem a ver com o nosso trabalho de enfermagem. Então, eu quero dizer que a interprofissionalidade que a gente tanto fala, a enfermagem, ela está realmente, eu acho que num processo, né, de reconhecimento de que até hoje o nosso trabalho, ele tem uma visibilidade a partir também de outras profissões. Né? Então, essa escolha, essa construção, me permitiu que eu tivesse esse trânsito com várias profissões, a partir do momento que eu tive esse vislumbre, aos poucos, né, a necessidade de fazer mestrado e doutorado, porque 48 anos atrás pouco se falava em pesquisa, né? Ainda era tudo muito inicial, eu pude perceber que o quanto era necessário trilhar um caminho em que o mestrado e o doutorado veio compor a minha vida profissional e ampliar um horizonte que a enfermagem já se colocava. A partir daí, já fui convidada para ser professora em nível universitário e o concurso da USP foi uma consequência. O que assim, mais cativa, né, nisso tudo é que a partir do momento que você tem os encontros, eu falo que enfermagem e educação, ele transita principalmente no encontro com as pessoas e no reconhecimento do outro. E esse reconhecimento traz aí uma responsabilidade ética incondicional. Aí você se torna responsável por aquele encontro, né, de uma maneira tal que para nós, entendendo aí que a enfermagem, ela compõe um projeto de sociedade importante, compõe aí e apela, né, em termos assim nacionais, para fortalecer o Sistema Único de Saúde, a enfermagem é uma espinha dorsal para tudo isso, né? Então, entendendo que essa questão de você fazer uma escolha tem a ver com um compromisso ético e político. E se eu não compreender isso e entender que existe uma função social por trás da minha escolha, ela fica vazia, porque o interesse unicamente financeiro não satisfaz. Então, a minha construção foi muito a partir dessa necessidade de ser uma cidadã ativa dentro de uma área importantíssima que é a enfermagem. Uau! Nossa, quem está ouvindo agora, acho que fala assim, nossa, como ela resumiu bem, gente, eu não tinha nunca pensado nisso, né? Tá do lado assim, olha, a enfermagem é muito mais do que a gente imagina. Tem um caminho assim, né, vasto. E, na verdade, a primeira vez que você precisa de alguém é de um enfermeiro. Né? É o enfermeiro que vai te acolher, não é verdade? Verdade. E aí, Maíra, você falou para mim já da sua decisão de fazer enfermagem, mas por que continuar para o mestrado? Eu entrei na enfermagem já pensando na pós-graduação, então eu já tinha muito interesse na vida acadêmica, né? Então, logo que eu entrei, eu já comecei a iniciação científica, né? Pra saber se era isso mesmo que eu queria, pra saber se era esse campo que eu gostava. E eu me apaixonei, assim. Viver no laboratório,
desenvolver um projeto de pesquisa, pensar em como que a gente está fazendo ali dentro pode contribuir para a sociedade, pode responder questões para a sociedade. Isso me fascinou. Então, não tinha outro caminho. Tinha que ir pro mestrado e futuramente pro doutorado, então não tinha outra opção. Então, quer dizer que a sequência vai haver. Olha lá, professora. Vai haver. Os seus passos aí. Vai. Bom, né? Sim, espero que sim. Bom, agora que a gente já conheceu um pouco da trajetória de cada uma, né? A gente vai falar sobre a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e entender o que torna o curso e a instituição tão especiais, né? Você aí do outro lado fala assim, acho que eu vou para lá. Pode ser. Professora Beatriz, professora Rosângela, Mayra, vou perguntar como que a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto se destaca na formação de enfermeiros e profissionais da saúde, hein? Quem começa respondendo sobre isso? Posso começar? Por favor. Bom, eu já antecipei aqui a questão pessoal de termos um compromisso social, né? A Escola de Enfermagem, ela se destaca, por exemplo, porque tem um currículo que tem... se compromete socialmente, né, e pensa numa formação que realmente atenda aí a uma política que é a política do Sistema Único de Saúde. Então, ela olha, ela se estrutura a partir de uma necessidade e ela, na realidade, se fortalece no momento que tem um currículo que integra as ciências biológicas, as humanidades, as ciências sociais e as ciências específicas da própria enfermagem. Sim. Então, essa integração é fundamental para que a gente possa ter aquele enfermeiro generalista, mas que tenha uma visão para além da questão técnica e bem para além, porque nós entendemos que a formação do enfermeiro é esse compromisso, sim, com o direito social da saúde. Basicamente é isso. Não? Então, é um currículo arrojado, com metodologias arrojadas, né, com tecnologias de ponta e que coloca os nossos alunos em diversos cenários, seja da atenção básica, hospitalar, seja em escolas, né, em unidades diversas, né, com oportunidades que são únicas. Vocês abrangem todas as frentes. Todas as frentes. Eu queria destacar Por favor. o papel, né, importante na área de extensão. Exatamente. A nossa escola tem uma projeção muito grande, ela leva, a extensão é quando a gente leva o conhecimento da universidade para a população. Seja levando a população até a universidade e fazendo atividades lá, ou mesmo os acadêmicos se deslocando para diferentes áreas, né, e fazendo atividades, desenvolvendo, às vezes, pesquisas com a comunidade, mas, assim, para a comunidade participar. Então, vou contar um trabalho que o nosso grupo faz, que é levar a imunologia, é um projeto que chama Jovem Imunologista, que leva imunologia de uma forma descomplicada para os alunos de ensino médio de escolas públicas em Ribeirão Preto. Então, eu vou com uma equipe que é formada tanto de alunos de enfermagem, como às vezes alunos de graduação da medicina, da farmácia, e alunos de pós-graduação também. Então, esses alunos se reúnem e desenvolvem, elaboram atividades, mas com um jeito lúdico de passar aquela ideia, né? E vão conversar com esses alunos sobre coisas que o dia a dia das pessoas perpassa. Então, por exemplo, alergias, né? Aquelas inflamações de pele. A gente fala bastante sobre vacinas. Então, a gente desenvolve atividades, às vezes com teatro, às vezes com jogos.
e todo mundo se diverte, né, Mayra? A Mayra participou de várias situações dessa com o nosso grupo, levando essas atividades na escola. Que aprende brincando, ou brincando, né? Se aprende, não é? A gente faz alguns encontros na escola pública e depois a gente leva esses alunos para conhecer laboratórios de pesquisa. A Mayra vai contar para vocês o que a gente faz nos laboratórios de pesquisa. Estou curiosa já, conta aí, Sim, Mayra. sim, é muito legal, porque esses alunos, muitas vezes, eles não têm essa experiência, essa vivência do que o pesquisador faz. Às vezes a gente fica no laboratório e a sociedade não sabe o que está acontecendo lá. Fechado lá dentro. Fica fechado lá O que a gente dentro. tá fazendo lá dentro? Acho que a gente está, Mistério, criando coisas. E aí, quando a gente leva esses alunos lá para conhecer esse espaço, a gente conversa as pesquisas que a gente desenvolve, as perguntas que a gente quer responder, isso cria a possibilidade deles pensarem no próprio futuro deles, no que eles querem fazer, né? Então, o projeto ele oferece vaga de iniciação científica para o ensino médio também. Pré-iniciação científica. Então tem essa possibilidade deles conhecerem. Então a gente mostra os equipamentos, a gente mostra como que a gente desenvolve um pensamento científico para qual pergunta a gente tem, como a gente vai responder essa pergunta, quais experimentos a gente precisa fazer para responder essa pergunta. É muito legal. Dentro é muito das legal. dúvidas deles mesmos, né? Sim, De repente, sim. né? Algum problema em casa, tá todo mundo lá em casa rouco. O que será que aconteceu? Exatamente. Questões assim que estão, a gente vê, eles vivenciam todos os dias. Como que a gente desenvolve uma vacina? A gente escuta falar muito sobre isso, mas como que é feito de fato? E lá a gente tem a possibilidade de mostrar isso para eles, né? E aí, assim, eles sempre gostam muito. É uma experiência muito legal. Tem muita pesquisa por trás de até chegar uma vacina, né? Por isso que é Isso. tão confiável, porque todo mundo tá lá em cima daquele negócio. Exatamente. Então não pode ter dúvida a respeito, não é verdade? Exatamente. Ô, Cláudia, só assim, colocando a ideia de extensão, né? O protagonismo da escola na comunidade é intenso e contínuo. Nós temos, talvez, a unidade que mais oferece atividades de extensão e cursos gratuitos na USP. Então, realmente, isso nos fortalece bastante como referência dentro ali da região. Eu acho que é importante a gente dizer também que nós temos 2 cursos, tá? Porque é uma escola que tem um período integral, que tem o curso de bacharelado, que dura 4 anos, e forma o enfermeiro generalista. E nós temos o curso de bacharelado e licenciatura, que tem duração de 5 anos, e ele, no dia a dia, normalmente o aluno fica num período vespertino e noturno, tarde e noite. E é aquele enfermeiro que será formado como professor. Então, nós temos um enfermeiro-professor. Que já está naquela reta de ensino. Isso. E são esses alunos que são envolvidos aí nessas atividades de extensão que a professora Bia nos traz, mas em muitos outros projetos de extensão. Normalmente, né, as escolas que são voltadas para a saúde, né, acabam realmente tendo essa afinidade com o público, né, com as pessoas da sociedade, levando até lá, fazendo essa troca. Isso é muito bacana, é bom a gente contar para todo mundo, né? Nem fale. Mas, professora Rosângela, voltando com você. A ERP, ou Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, eu resumi aqui na sigla, tem reconhecimento internacional, certo? Como que isso impacta a formação dos alunos, hein? Em muitos sentidos, né? Porque as oportunidades de internacionalização é dada para os nossos alunos, né? Nós temos convênios com vários países. Canadá, vários países da Europa, né, como Portugal, como Espanha, Inglaterra. Temos também na América Latina, e a gente está valorizando muitos convênios na América Latina, como o Chile, por exemplo, com a África também. Então, nós temos a oportunidade que esses alunos possam realizar esses intercâmbios, mas também nós recebemos alunos do exterior. Então, são projetos que a USP tem e que a enfermagem, com a internacionalização, ela, na verdade, enriquece
com projetos tanto cultural, né, de intercâmbio, mas de pesquisa e de visibilidade à enfermagem. E a gente precisa dizer também que a enfermagem de Ribeirão Preto, ela é centro colaborador da Organização Mundial de Saúde. Não é pouca coisa, é a única escola que tem na América Latina e por isso que ela se destaca, tá? Nesse sentido, ela é um capítulo também da Sigma Theta Tau, que é uma instituição que, na verdade, congrega enfermeiros de vários países e que conversam sobre essa questão fundamental que é a necessidade, né, dessa formação, enfim, para todo o ciclo vital de qualquer pessoa, né? A gente comentou aqui, mas desde né? A gente não sabe, da concepção, temos os problemas lá, outros vamos interagir para entender, né? Até a morte, né? Nós estamos hoje falam em doulas, né, na gestação, mas fala de doulas da morte também. Então nós temos coisas assim incríveis dentro desse ciclo. E na educação, né, que se destaca bastante. Enfim, mas a internacionalização, ela traz essas possibilidades, né, de nós discutirmos a enfermagem não só dentro do nosso país, mas com parceiros que trabalham intensamente. E os alunos têm a oportunidade também de irem para outro país, fazer mestrado, doutorado, de repente, para ter um conhecimento diferente. Tem vários editais, né, com aberturas, e os nossos alunos, o doutorado sanduíche é bastante conhecido, mas na graduação eles têm oportunidade, sim, de desenvolver pesquisas. Por exemplo, no Canadá, eles vão na condição de desenvolver projetos de iniciação científica. Agora, em outros lugares, vão mesmo para assistência, né, para acompanhar. Então, são situações diferentes, por isso que as oportunidades assim, são muito ricas para os nossos alunos poder escolher. E sem falar a questão da língua, né? Também. Temos que estar ali próximos, né, nessa troca também, para poder entender um ao outro. E eles aqui conosco e nós com eles. Né? E alunos que... Assim, a enfermagem recebe muitos alunos de programas, né, de inclusão que jamais pensaram em fazer um intercâmbio, né? E no momento que eles estão na graduação, eles têm essa chance. Nós temos aluno que foi para a Alemanha 2 vezes. E hoje, né, um enfermeiro extremamente conceituado e que está aí fazendo o seu doutorado, mas já passou experiências em grandes unidades de saúde, tanto na assistência como na educação também. Estou dando um exemplo, mas nós temos vários exemplos. Imagino. Nossa, eu tive uma aluna, a Gabriela, que durante a graduação ela foi para Portugal. E ela trabalhou num serviço que, no fundo, ela levou foi os conhecimentos daqui. Foi ela que despontou lá e ajudou toda aquela equipe que ela trabalhou junto a desenvolver atividades de prevenção em saúde. Para eles era novidade. Para eles era novidade. E ela é que levou para lá. Foi muito bonito. Ela voltou empoderada. Diga, você vai para o exterior e você fala assim, nossa, talvez me sentindo até um pouco diminuída, brasileiro tem essa mania, né? E não é para acontecer. Porque quando você vai para outro país, você fala assim, poxa, peraí. Tem coisa aqui que eu posso dar uma ajuda e tanto. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Ela era muito criativa e já tinha desenvolvido, né, várias capacidades aqui e levou isso para lá e despontou. Fez o maior sucesso por lá. Já ficaram curiosos. Vem todo mundo agora para enfermagem de Ribeirão para entender, aprender também sobre isso mais ainda, né? E levar para lá. De repente, já estou inventando uma conexão Portugal-Brasil. Pô, mas Mayra, conta aqui. O que mais chamou a atenção na escola de enfermagem, né? Por que você decidiu, eu vou estudar lá? Primeiro, que lá tinha a oportunidade de fazer a licenciatura. Então, eu tenho o título de bacharel e também sou licenciada. E eu achei que isso era uma coisa a mais no meu currículo, né? Poxa, eu posso ser enfermeiro bacharelado, mas eu também posso ser licenciada. Eu também posso atuar na educação, na formação de outros profissionais. E isso, para mim, foi muito legal. Além disso,
a gente tinha a possibilidade de vários laboratórios, vários pesquisadores trabalhar com outros pesquisadores. Isso também foi muito, muito interessante para mim. Você pesquisou antes, então, a escola de enfermagem, pelo que eu tô vendo? Sim. É como todos vai fazer, viu, gente? O currículo também, a forma como as disciplinas são oferecidas, elas são diferentes. Elas fogem de um método mais tradicional, né? Então, a gente é formado ali para pensar de forma crítica, né? Para ser uma pessoa que consegue resolver problemas. E acho que isso é importante, né? O enfermeiro precisa saber resolver problemas. E aí, para mim, foi uma excelente opção, assim. E a tua colega foi lá em Portugal e resolveu o problema deles. Olha lá, que rápido o negócio. Deu certo. Você tá no caminho. Tô no caminho. Que beleza. Professora Bia, como que a pesquisa em enfermagem pode transformar a prática profissional no dia a dia, hein? Olha, eu acho que os enfermeiros, eles têm uma qualidade muito importante para a pesquisa. Eles têm a oportunidade de aprender a coletar dados de uma forma muito ética e muito próxima do paciente, que é difícil a gente ter. Então, para pesquisas na área clínica, é necessário que tenham enfermeiros envolvidos. Então, eu acho que esse é um papel, assim, que eu não posso deixar de falar dos enfermeiros. Os enfermeiros são muito bons de trabalhar em equipe. E pesquisa, a gente vê que só funciona se a gente está em equipe, né? É um ajudando o outro. A gente ainda aqui no Brasil, com o problema de financiamento e equipamentos que nem todo mundo tem. Então, o fato de você ter essa capacidade de passar por vários laboratórios, ter amizade em vários laboratórios, conversar com todo mundo, ajudar as pessoas. Então, eu acho que o enfermeiro tem essa qualidade também. Ele já usa a comunicação no dia a dia, né? Porque para atender as pessoas com o carinho que eles têm, né? Com a paciência, com a delicadeza. Então já vai usando isso no dia a dia até na própria profissão. Então leva. Isso. E eles são muito corretos, né? Sabem fazer anotações muito bem, o que na pesquisa também é excelente e importante. Fazem as coisas com cuidado, né, que também é uma qualidade super importante para quem faz pesquisa. Então, eu acho que eles têm tudo para fazer pesquisa. Você ficou agora, né, outra pessoa. Falei assim, depois disso, tô no caminho certo, né, Mayra? Isso. Eu vi o sorriso dela aqui abrindo do lado. Eu falei, não, tem que falar. Mas olha, contem agora para mim sobre a escola de enfermagem ter essa forte atuação e extensão, que vocês já tinham comentado, né? Tem algum projeto que vocês podem compartilhar, assim, de impacto social, que vocês podem contar pra gente? Sim, eu acho que tem vários projetos. Escolhe um aí, bem legal. Eu quero comentar, você fez um comentário, né, sobre o enfermeiro ser um bom ouvinte, né, e isso, Cláudia, está dentro da formação generalista. Nós falamos, a construção da abordagem, né? Então, ele saber fazer uma escuta qualificada, acolher, isso não é por acaso, existe muito ciência por trás disso também. Nós estamos falando de pesquisa, nós temos uma grande área de saúde mental e todos os departamentos trabalham dentro da escola de enfermagem com essa perspectiva, que para você poder cuidar bem, você precisa saber interagir bem, ouvir e acolher as pessoas, né? Sim. Então, entendendo aí esse universo que é uma pessoa, né? E aí, pensando em extensão, nós temos, assim, vários projetos. Eu vou citar, acho que 3, né? Para dar uma ideia, né? Para os nossos ouvintes, né? Para entender um pouco mais. Nós temos um projeto que ocorre semanalmente em parceria com as escolas de ensino médio. Então, alunos de 3º ano, ele vai ser universitário por um dia.
E aí ele faz uma visita, esse ônibus é providenciado pela escola, ele visita toda a unidade da USP, ele vai comer no bandejão e ele vai conhecer a escola de enfermagem. Na escola de enfermagem, ele vai ter uma experiência no laboratório de fazer, por exemplo, uma massagem cardíaca, né, um RCP, mas para primeiros socorros, né, para que a gente chama para leigos. Ótimo saber isso, e né? eles ficam encantados primeiro de entender como que funciona a USP, de entender que é uma universidade pública, que ali ele vai ter uma série de apoio que sem isso ele não conseguiria. E nós temos resultados assim, este ano já passaram mais de 800 alunos. Então é uma grandeza assim, você falar desse trabalho de extensão. São muitos, viu, Cláudia? Tem um outro que tem sido, começou há bem pouco tempo, mas muito interessante, que é um encontro de saberes na e da rua. Uma integração entre universidade e terceiro setor. Então, nossos alunos, junto com o coordenador do projeto, ele vai para as ruas e vai entender toda a cultura da rua para poder pensar nas intervenções. Ou seja, entendendo que o conhecimento não vem só da universidade, mas existe uma cultura e um conhecimento das ruas, que também eu preciso compreender e ter essa troca. Sim. Então, valorizar esse espaço e valorizar as pessoas que compõem esse espaço. Pensando aí em toda a questão da inclusão, mas não só de realmente ganhar corpo esse conhecimento. Sim. Um outro importante projeto é o de promoção de saúde e cidadania no assentamento periurbano rural. E é um grupo também, né, de alunos na verdade é uma bióloga e uma enfermeira que vão até o assentamento e vão levantar as necessidades daquele assentamento. Então, por exemplo, essa água, ela está em condições de uso, por exemplo, tá? E outros levantamentos, né, que são que faz parte da promoção da saúde, principalmente, e prevenção das doenças, que está ali na raiz do problema, né, e que esse grupo tem trabalhado. Eu costumo dizer que você promover saúde e prevenir as doenças é tão complexo quanto você cuidar de alguém no hospital. Tá? Porque existe um equívoco em relação a isso, de achar que a tecnologia hospitalar é a salvadora das situações aí de vida. E, na verdade, a vida que nos interessa é aquela vida que você tenha com qualidade. E para que ela seja construída, eu preciso promover saúde. Eu preciso, de fato, entender e ter consciência de como cuidar da comunidade, cuidar de mim, da família e por assim. Que bom que a gente está conversando sobre isso. Quem está do outro lado agora está assim, nossa, mas é enfermagem que eles estão falando? É enfermagem, gente. Vai muito além do que a gente imagina, né? Porque tem algumas pessoas que falam, enfermeiro. E olha quanta coisa você precisa saber a respeito disso para poder imaginar todo o cuidado que eles têm. Né? E todo o estudo que eles precisam ter também para chegar até desenvolver alguma coisa. Talvez seja um mito, né, de entender que enfermeiro é aquele que trabalha em hospital. Então. Claro, ele trabalha também no hospital, mas não é só em hospital, porque nós entendemos que toda a questão da saúde, ela antecipa, né, antecipa não ir ao hospital na realidade. Isso, você trabalhar a condição de vida daquelas pessoas. Para não precisar chegar até o hospital, né? Por isso que o trabalho interprofissional é importante. Nós não trabalhamos sozinhos. Caramba! A gente está aprendendo bastante hoje, tá vendo como Sabidão é interessante? Aí você fala assim, vou cogitar agora ser enfermeiro, né? Eu sei que você está pensando aí do outro lado. Porque tem muita coisa envolvida, não é? Muita. Fala sério, gente. Parabéns, viu? É uma trajetória muito linda de vocês. Mas sim, vamos falar agora sobre
mais sobre a formação, né, do enfermeiro. Que características que você considera fundamentais para quem deseja ser enfermeiro, hein, professora Rosângela? Primeiro, esse compromisso social. Eu acho que quem deseja ser enfermeiro social. precisa entender. Acho que toda e qualquer profissão, viu, Cláudia? Eu estou falando aqui da enfermagem, mas talvez Estender a um pouco, evolução né? de todo o nosso país, da nossa sociedade, dependa desse compromisso social. Então, entender que existe, né, sim, né, um desejo, né, de ter esse compromisso social e uma política de saúde que é o Sistema Único. As características são as mais variadas, mas eu te falo, precisa ter muita coragem. É o principal ingrediente? Não só, mas, claro, o envolvimento com a ciência é muito importante. Então, investir na sua formação é uma característica importante, né? É você se comprometer com você e com aquilo que você foi fazer dentro da graduação. Então, esse comprometimento e estudar, e buscar ser consciente daquilo que faz é muito importante. E uma característica que eu falo que é fundamental no nosso curso, a Mayra já tocou nesse assunto, que o nosso método de ensino implica em você pensar, refletir, dialogar. Então, ninguém vai para a Escola de Enfermagem em Ribeirão Preto achando que vai reproduzir conhecimento. O nosso interesse é em lideranças estratégicas que saibam pensar, que saibam refletir, que saibam tomar decisões. Que sejam proativos. Exatamente. Faz todo sentido, né? Exatamente. Então, a característica de uma escolha passa por isso, né? Se eu puder, assim, dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, olha, compor aí essa classe significa, sim, ter a coragem de tomar decisões mais pautadas em elementos da ciência, do conhecimento, do trabalho de equipe. Evidências científicas que levem, né, a realmente uma decisão, né, acertada. Exatamente, exatamente. Muito bem. Vamos para a Mayra de novo. Tadã. Qual que foi o maior desafio que você teve nessa trajetória acadêmica? Quem conta pra gente? Lá no curso de enfermagem, desde o primeiro ano a gente já tem a teoria e a prática junto, né? A gente não faz primeiro a teoria e depois de um tempo vai para o hospital. Então, desde o começo a gente já tem essa teoria e prática andando juntos. Então, A prática é ir até os espaços, né? Isso, então... Fazer estágios já. Estágios em hospital, estágios na atenção básica, estágios nas escolas. E para mim, o maior desafio é aprender a lidar emocionalmente com a questão hospitalar, com a questão de lidar com pessoas que estão em sofrimento, em vulnerabilidade e assim, saber separar, estar lá por completo, mas sem isso me abalar, sem isso me prejudicar mentalmente. Então isso é algo que eu venho trabalhando e a gente vai aprendendo, né? Eu vou dar tudo de mim, eu vou cuidar dessa pessoa com tudo que eu tenho, com todas as informações, com todo o conhecimento, mas eu não vou deixar isso me afetar. Então, esse para mim é o maior desafio, né? Entendi. É conseguir separar isso para que a gente não adoeça na profissão. Né? Nossa, e se te entendo. Porque é difícil quando a gente vai visitar alguém no hospital, já está naquela situação, imagina alguém lidando com isso no dia a dia, né? E você sente esse apoio lá da faculdade? Sim, isso... Ou da escola, né? Como queira. Sim, isso a gente já vem trabalhando dentro da sala de aula, né? Com todos os professores, com todo o grupo, né? Os alunos. Então, é uma coisa que a gente foi construindo ao longo dos anos, né? Durante os 5 anos de graduação. Olha lá, tá vendo? Isso é importante a gente saber, né? Porque resguardar também o psicológico nesse trabalho que vocês exercem, né, professora Rosângela? É um desafio para nós, né? A saúde não é? mental dos alunos, isso sempre nos preocupa. Esse apoio, né, aos estudantes, ele, na verdade, se concretiza no dia a dia com vários programas, né? A própria universidade tem incentivado isso, né? Mas nós temos uma particular
preocupação, né, com relação a isso. E são sofrimentos, né, de toda ordem. Então, a Mayra citou um, mas tem muitos outros. Eu creio que a enfermagem, ela possibilita, sim, né, você a desenvolver o autoconhecimento. Eu falo que é uma grande aventura também, né? Você se conhecer, porque você precisa entender, né, o que se passa dentro de você para poder fazer uma boa abordagem e um bom cuidado, né? E nós temos, assim, um grupo fortíssimo de professores, temos perto de 90 professores ali, altamente conceituados, e muitos trabalham na área de saúde mental. Então, essas discussões, elas se reproduzem nos nossos espaços e de fato, os alunos, eles são envolvidos em diversos programas, por exemplo, como a tutoria, né? E se a Mayra quiser, não sei se ela participou de algum desses, mas o aluno fica à vontade para participar também, né? Não é uma imposição. Não é uma imposição. Tá. Mas existe espaço, né, para que isso aconteça. Bacana. A gente vai entendendo sempre o que a gente gostaria que todo mundo pensasse, que é faça o outro aquilo que você quer para você, né? Porque senão a coisa não vai adiante. Não acontece nada de bom quando você faz algo que não condiz com aquilo que é necessário, né? Exatamente. E assim, é um aprendizado diário. Eu imagino. Então, para nós que estamos mesmo há tantos anos na profissão, cada situação, uma é diferente da outra, sim, né? E esse diálogo entre professores e com os alunos e a representação discente na escola é extremamente forte. Nós temos representantes discentes em várias áreas, nos ajuda bastante também, né, a construir essas respostas. Entendi. E hoje a gente tem também a Comissão de Inclusão e Pertencimento. Por exemplo, eu tenho alunas que têm diagnósticos de autismo, já com um plano pedagógico para seguir na enfermagem. Então, isso para a gente é um trabalho inicial, um grande desafio, mas e já temos alunos formados, né, com o mesmo, que nada impede. E nada, exatamente. Olha, né? lá. Então, vamos aprendendo juntos aqui. Olha que interessante, estou adorando. Vou seguir com a professora Rosângela. O que mais te emociona ao ver os ex-alunos da Escola de Enfermagem da USP Ribeirão no mercado de trabalho, hein? É uma realização pessoal constante, Você já encontrou esses ex-alunos aleatoriamente? Eu vou dizer para você, a professora Bia falou, por exemplo, da aluna que fez o intercâmbio, a Gabriela, né, que foi para Portugal. Eu estou citando aqui que hoje ela divide sala comigo. Então, hoje ela é professora. Olha lá. Dedicação Trabalhou exclusiva. comigo, foi minha aluna de iniciação científica, mestrado e doutorado. E ela, atualmente, é docente da Escola de Enfermagem. Ou seja, seguiu tudo direitinho que vocês ensinaram. E assim, você ter uma aluna compartilhando esse espaço, lembra a todo momento por que você está ali. Mas, assim, a enfermagem, ela é extremamente generosa, porque você coloca os pés dentro de uma unidade de saúde, sempre tem alguém. Professora, você aqui. Então, os encontros são os mais diversos, né? E muitos mandam, né, avisos, olha, estou aqui, né? Eu aceitei tal trabalho. Eu tenho, por exemplo, alunos, nós fazemos uma atividade com o primeiro ano, que é uma mesa redonda com os nossos ex-alunos. E, por exemplo, eu tenho uma aluna que é secretária de saúde de uma cidade que é Batatais, está há muitos anos, e ela participa da nossa mesa redonda. Que bom. Eu tenho alunos que estão em outras atividades de educação e assistência, então esse momento é um momento rico porque eles nos trazem muitas coisas, né? Então, assim, eu falo que a enfermagem é extremamente generosa nesse aspecto, né? Porque eu sempre me realizo muito, eu acho que o que me faz hoje ultrapassar o tempo de aposentadoria é realmente esse retorno, né? Um retorno que nos traz aí uma satisfação enorme enquanto professora, né?
A gente nem Da percebe USP. esse brilho nos seus olhos. Não, né? Não dá Imagina. nem pra perceber que ela é apaixonada pela enfermagem, de jeito nenhum. E você já encontrou ex-alunos por aí? Ah, então, tem essa minha aluna, né, a Gabriela. Eu tenho outra que coordenou toda uma área do hospital em São Carlos. Em São Carlos, a Renata. Aham. Isso. Então, e tenho alunas que seguiram mais a área de pesquisa nessa área de tecnologia, porque nós montamos dentro da enfermagem um laboratório de biologia molecular, no qual a gente produz proteínas recombinantes, quer dizer, a gente leva para lá técnicas de ponta e a gente testa moléculas para verificar seu efeito farmacológico, que faz parte do trabalho do mestrado da Mayra. Olha lá. E era a minha próxima pergunta, sabia? Olha lá, eu ia falar de que forma que a tecnologia e inovação estão presentes no dia a dia ali da enfermagem. Realmente é importantíssimo, né? Sim, muito importante. A gente, por exemplo, dentro do laboratório a gente desenvolve, né, busca desenvolver fármacos. Então a gente está testando diversas moléculas para que futuramente essas moléculas venham a ser transformadas em fármacos, né? Que vão ser utilizados pela sociedade. Então, assim, dentro da escola de enfermagem, Que responsabilidade, né? não, Sim. fala sério. Sim, muita responsabilidade. Mas é bacana, né? Porque tá toda hora ali naquilo de ficar imaginando coisas novas que você pode descobrir, de repente, do nada. Se for lá pesquisando... Outra tecnologia bastante interessante da escola são os robôs, né? A gente tem centros de simulação para ajudar os alunos a entenderem como fazer procedimentos. Acho que a professora Rosângela pode contar mais, mas é muito Eu tô bacana. curiosa. Vamos lá. É um centro, são laboratórios e tem o centro de simulação realística. Então, os nossos manequins de alta complexidade mesmo, né? Aham. São aqueles que respondem, né? Quando você tem uma situação, ele é programado para o aluno Entendi. desenvolver as suas atividades aí dentro de situações diversas. A Mayra já deve ter passado Já. por isso, ela Passou. pode contar. Eu quero dizer assim que eu acho que é importantíssimo que por trás de todo essa inovação de ter um centro de simulação, nós temos toda uma gestão empenhada nisso, viu, Cláudia? Então, gestão da escola de enfermagem, ela compõe aí com objetivos muito claros em torno de inovação e tecnologia, e que tem um desejo enorme e vai se concretizar de ter um prédio completo só de laboratórios, né, em um Tá centro caminhando de para simulação. isso. Já está sendo concretizado em breve. Mas eu quero dizer Legal. isso, né? Dessa cumplicidade que há com essas propostas. Entendi. E aí, você levou algum susto lá, Mayra? Fala pra mim. Sim. Já fiquei imaginando. O nosso robô, a gente consegue fazer várias técnicas nele, né? Então, a gente consegue fazer um atendimento do começo ao fim. Às vezes, o robô, ele tem uma parada cardiorrespiratória ali E aí? e a gente precisa começar as manobras para reverter isso. Então, a gente aprende com ele, a gente consegue perguntar coisas, ele responde. É sensacional o nosso robô. A gente consegue fazer punção venosa, a gente consegue tudo nos robôs, nos bonecos que a gente tem. Não precisa, né? Antigamente a gente tinha, cada um faz um amiguinho. Não tem isso. Não, a gente tem formas de fazer isso, de aprender isso da maneira correta, né? Sem precisar improvisar. Nós tínhamos um programa de extensão com professores do ensino fundamental e principalmente das creches de Ribeirão Preto, né, do ensino fundamental 1 e das creches. E era um trabalho para que eles pudessem, nos laboratórios, entender como que era o desengasgo. Se uma criança engasgasse, como Nossa, isso é trabalhar com assustador, hein? isso. E aí nós temos os manequins para isso e o aplicativo. Então, se ele faz corretamente a manobra, o aplicativo vai dizer, olha, está correto.
Se ele não fez correto, o aplicativo está dizendo, a sua manobra de ECP não está correto. Olha lá, até isso. Então, tem assim, uma forma de você ver a qualidade daquele cuidado que está sendo desenvolvido. Caramba, muito bom. Mas, Mária, peraí, conta aqui. Você já teve oportunidade extracurricular, tipo estágio, projeto, Sim, grupos? Desde o primeiro ano da graduação, no primeiro ano eu já consegui entrar no grupo do jovem imunologista, né? Que é aprender e ensinar imunologia nas escolas, que a professora Beatriz falou. Então esse foi o primeiro projeto além da sala de aula. Com ele a gente ia para a escola, nas escolas públicas e contribuía com os alunos. A gente ensinava imunologia e aprendia a ensinar também, né? Fora isso, a iniciação científica, dentro do laboratório, desenvolver projetos de pesquisa. Então, desde o meu segundo ano, que foi quando eu comecei no laboratório, a produzir proteínas, a testar, a contribuir com as outras pessoas do laboratório, né? Então, no projeto de cada um, foi outra oportunidade extracurricular. A USP o campus da USP de Ribeirão Preto é um sistema assim muito rico. Então, a gente vai no bandejão, tem vários cursos, tem pessoas de vários cursos e a gente aprende ali também. São vários ambientes que a gente pode aprender, né? Fora ali da sala de aula. Nada como interagir, né? Nada como interagir. Então, a gente tem o Cefer, que é a academia. Então, tem a possibilidade, né? A gente faz aulas, conhece pessoas diferentes. E aí, eu tô aprendendo isso na faculdade. Nossa, será que isso aqui eu consigo usar no que eu tô fazendo? É rico, é muito rico. Que legal. E já tá, assim, de olho em algum estágio ou não? Ou não é a hora ainda? Quando eu me formei, eu decidi para o mestrado, né? Eu até prestei, né, um concurso para trabalhar no HC. Eu passei, era para trabalhar na UTI-NEL. Mas eu pensei, eu quero fazer um mestrado. Se eu interromper agora, talvez eu tenha mais dificuldade de voltar, né? Então, vamos seguir pelo caminho que eu já estava desde sempre planejando. E aí depois eu volto e venho para assistência e vejo a prática do enfermeiro na assistência. Agora eu quero viver outras possibilidades dentro da minha formação. Sabe por que eu fico te cutucando? Porque tem quem tá lá do outro lado, fica assim, mas e isso, né? E aquilo? Acho que a pessoa fica lá, né? Eles perguntando e eu tô fazendo o papel deles. Sim, com certeza. Eu tô aqui cutucando vocês para me contarem. Cláudia, o estágio, esclarecendo, né? Nós temos o obrigatório e o extracurricular. O obrigatório é aquele que você, naturalmente, para concluir o curso, você deve fazer no último ano aí do curso. No caso do bacharelado, são 2 semestres em que ele fica na rede. Que local? Tanto na atenção básica, que são as diversas unidades de saúde, quanto na atenção hospitalar, mas é um local fixo. E o extracurricular são as oportunidades que surgem. E aí é um estágio pago, que ele vai poder, por exemplo, atuar em diversos setores da própria USP, que surge aí, né, no momento em que ele tem disponibilidade de tempo para realizar esse estágio. Então nem precisa buscar fora. Não tem, assim, muitas oportunidades surgem, né? É que o curso integral, ele limita um pouco o aluno. Por isso já absorve lá dentro. Exatamente. Entendi. Exatamente. Olha que bacana. E na sua visão, qual que é o maior mito sobre a enfermagem que precisa ser quebrado, hein? Podem ajudar, viu, meninas? Fiquem à vontade, todas. Nós temos vários mitos, né? Eu refleti sobre isso recentemente. E tem uma questão que todo mundo fala, olha, enfermagem você precisa ter vocação. Assim, isso acredito que não é real, porque a formação permite você desenvolver o seu lado profissional e, como eu disse, né, se descobrir enquanto pessoa, né, com potencialidades aí para desenvolver aquela atividade profissional. Então, a vocação é algo assim muito, eu acho que injusto, né, com uma pessoa que queira ir para uma profissão, qualquer uma da área da saúde. Um outro mito, assim, muito importante é achar que enfermeiro é aquele que trabalha em um hospital e dá injeção.
Então, isso é um grande mito. Eu acho que nós já falamos aqui nos vários setores em que a enfermagem está. E eu posso dizer assim, com certeza, além da assistência, que ele está na rede, a rede é muito ampla e ele está em todos os pontos da rede, ele está também na área educacional fortemente, tanto na formação de auxiliares e técnicos, quanto na graduação e outros profissionais. Quando você vê, por exemplo, agentes de limpeza em unidades, qualquer unidade, pode ter certeza que por trás tem algum enfermeiro trabalhando a formação desse agente de limpeza. Tá? Nós temos também a área de gestão, que, como eu falei, o enfermeiro ele está aí de uma maneira assim, bastante forte, né, nas diversas áreas de gestão, no setor principalmente público, mas também no privado, mas no público, assumindo aí decisões e sendo secretários de saúde em várias cidades. Enfim, essa questão da enfermagem estar em vários espaços significa que ela está muito próxima do usuário, da comunidade. E é isso que faz a enfermagem, ela se consubstancia nessa participação intensa e nessa interação com a comunidade. E não cabe mais o desrespeito em relação ao enfermeiro, né? Não há mais espaço com relação a isso, porque há que se ter muito respeito, isso sim, porque é um profissional que tem que estudar muito, né? Tem que conhecer quase todas as áreas, né? Para se dar ali num hospital, por exemplo, vamos dar o exemplo do hospital aqui, mas imagina quantas pessoas, né, a enfermeira atende por dia. Eu fico pensando nisso às vezes que eu vou num 24 horas, assim, eu falo assim, gente, mas cada caso é um caso, né? Pode aparecer de tudo ali. Então há que ter muito respeito, não é? Eu acho que essa valorização profissional é um grande desafio para nós. Sim. Mas temos aí, assim, questões que precisam realmente avançar, por exemplo, sobrecarga de trabalho. Eu acho que não é só a nossa profissão, mas, sem dúvida alguma, isso é uma questão muito importante. Vocês dobram muitas vezes, né? E o piso salarial, né, de você melhorar aí essa questão de você olhar para a enfermagem e entender tudo isso que você já colocou, né, o quanto o enfermeiro tem que se debruçar e estudar e entender o que faz para tomar as melhores decisões, né. Você considera esses os maiores desafios da enfermagem hoje em dia no Brasil? E creio que essa é uma questão central, você qualificar, né, e você ter uma formação continuada é um grande desafio também na nossa profissão, né? Eu acho que isso, você estar atualizado e você participar, né, de grupos de pesquisa, grupos de estudos, né, isso faz e movimenta, né, aí o enfermeiro. Então eu creio que esses são os maiores desafios. Eu posso destacar o maior, que é ter uma consciência política do seu papel. Então isso, para mim, entender o seu papel social, né? Entender aí que, sem dúvida alguma, você é decisivo ali no Sistema Único de Saúde, né? A gente viu na pandemia, no Covid, né? O quanto a enfermagem foi a espinha dorsal, né? De tudo que aconteceu. Né? Linha de frente ali. Vocês falaram da vacina, né? Na questão da vacinação, né? E entre outras ações, né? Que eram assim decisivas, né? Enfim, é assim. E a gente não pode dizer que não vamos ter outra. Espero que não, outra pandemia. Mas eu já passei por tantos outros momentos, né? Lá atrás, com uma epidemia de meningite, epidemia de AIDS, né? E a Covid, em gripe. Então, faz parte do itinerário aí da saúde, você ter esses momentos. São sempre dos desafios. Sim. A linha de frente dos desafios nossos, né? Sim. São vocês que estão lá na enfermagem. E diante de tudo isso, Mayra, você ainda está inspirada para continuar na carreira? Com certeza. Na acadêmica e na pesquisa e na linha de frente? Sim, com Olha certeza. Lá, viu? O que mais te inspira nesse sentido?
É a questão de fazer parte da sociedade e contribuir com ela, né? Tanto como enfermeiro ali na assistência, né? Poder cuidar da minha comunidade. Eu gosto muito da prevenção, né? Então, atuar com a prevenção, atuar na educação em saúde, tanto quanto na pesquisa, né? Desenvolvendo coisas que vão ser aplicadas na sociedade, que vão contribuir de alguma forma, né? É como se fosse um quebra-cabeça gigante, né? A gente vai colocando cada um a sua pecinha, pra gente olhar de longe e ver o panorama, as coisas melhorando, caminhando pra uma melhora, né? Você tem uma fé danada, hein? Vai acontecer tudo de bom, é isso que a gente quer. Tomara. Professora Bia, e que mensagem que você deixaria para quem acha que a enfermagem é uma profissão secundária dentro da saúde? Eu falaria para a pessoa olhar para a família dele e ver a necessidade, né, da saúde, da equipe de saúde para a manutenção da saúde, seja com prevenção, aprendendo nas escolas, né, como quando alguém adoece e precisa de um cuidado. Então, é muito sem noção uma pessoa que fala que não precisa de enfermagem, né? A gente precisa, e cada vez mais, com o envelhecimento da população, a gente vai precisar mais. Então, vamos lá, todo mundo trabalhando. Alerta, né? Esse é um alerta, gente. Professora Rosângela, se você pudesse resumir numa palavra ou frase, de repente, né? A essência da enfermagem, qual seria, hein? A palavra cuidar é muito importante para nós, né? Então, cuidar com ciência, com empatia e principalmente com compromisso com a vida das pessoas, que são únicas. Verdade. Cada um de nós é um ser totalmente diferente do outro, né? Então, realmente, cuidar, parabéns, é uma palavra forte. E para fechar nossa conversa, a gente quer saber que conselhos que vocês dariam, conselho com a gente, viu, gente? Que conselhos vocês dariam para quem ainda está em dúvida sobre qual carreira seguir? Nem precisa falar de enfermagem nesse momento, mas às vezes quem está lá do outro lado fala assim, poxa, mas são tantas opções, eu não sei para que lado que eu vou. E aí eu queria saber de vocês. Mayra, quer começar? Olha, eu acho que primeiro Deixa eu olhar lá para ele. Eu acho que a gente deve, antes de escolher, né, uma carreira, a gente tem que olhar aquilo que faz a gente se sentir feliz, né? Olha, o que me motiva? Acho que a primeira coisa, isso te motiva? A enfermagem te motiva? Também estudar a atuação. Às vezes a gente fica focado nisso. O enfermeiro ele vai atuar na assistência, mas não só. Então, saber todas as possibilidades é importante para a escolha, né? E fazer uma escolha muito consciente de que se você escolheu isso, você vai dar o seu melhor, você vai ser um bom profissional, né? Porque é isso que a sociedade precisa, ela precisa de bons profissionais. Não adianta a gente fazer um curso, trabalhar e aí ir para o mercado de trabalho e trabalhar de forma ruim, né? Atender as pessoas de forma ruim. A sociedade não precisa disso. A gente precisa de bons profissionais, precisa de pessoas conscientes e comprometidas com aquela escolha que você fez lá no começo. Muito bem. Nossa! E vocês, professoras? Eu faço das minhas palavras as da Mayra. Adorei a resposta. Ótimo. Complementar, professora Rosângela? Não, a Mayra resumiu muitíssimo bem. Eu acho que neste momento você ouvir o coração é muito importante, né? Então a Mayra diz o que motiva. Eu acho muito importante olhar a sua realidade, o seu entorno, né? E o que tem significado para ele, o que faz sentido e como eu quero impactar a vida das pessoas, né? Isso é bastante importante. Então a enfermagem, eu já falei a palavra coragem. Eu vou retomar essa palavra, porque é fundamental que a gente tenha consciência de que enfrentar uma profissão como essa significa, sim, tomar decisões difíceis e decisões que vão impactar a vida das pessoas, né? Então, eu preciso ter coragem. Para isso, eu preciso ter sensibilidade, principalmente, e vontade de transformar uma realidade para melhor. Então, essa consciência, né, que a Mayra trouxe é fundamental. Qualquer profissão, e para nós isso é o que vai dar realmente a grande... eu entendo, né,
generosidade, né, do encontro que se faz aí no momento do cuidado. Entendi. E você, professora Bia, quer deixar uma mensagem assim para aqueles que estão se encaminhando para estudar enfermagem? Já estão lá, estão na porta da enfermagem. O que você diria para eles? Ser curioso. Eu acho que a curiosidade leva a gente longe, leva a gente para aprender coisas que a gente nem imagina que a gente aprenderia. E essas coisas preenchem aquele ser, aquela vontade de viver. Então, uma coisa que eu acho que a Mayra falou muito bem falado é você fazer uma coisa que você gosta. Tem que procurar alguma coisa que você goste, porque certamente vai ser mais fácil ter coragem de enfrentar os desafios, né? E dar o melhor de si. Eu acho que é isso. Eu gostei dessa fala, né, da curiosidade. A Mayra começou falando isso, lembra do início? Você falou, tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que olhar no site, tem que ver o que você se interessa. É isso, né? A curiosidade é nesse sentido, para que você não fique fechado naquele mundo que só esperando que as informações cheguem até você, mas que você tem o mundo à sua disposição, então vai atrás dele. Vai atrás. Não é verdade? Por exemplo, agora a gente vai abrir na tela o site da Escola de Enfermagem, que o Júnior vai colocar aqui pra gente, para quem quiser se aprofundar na sua próxima escolha de estudo, vai entrar nesse site, lembrando que existem 2 cursos de graduação em enfermagem, um de bacharelado, outro de licenciatura e bacharelado. E aí a gente já falou aqui sobre a diferença entre os dois, acho que não ficou nenhuma dúvida, mas se ficou, você pode colocar aqui nos comentários que a gente manda para as professoras para responder, ou até para a Mayra, de repente, responder aqui para a gente. A Rosângela é presidente da comissão. Professora Rosângela é presidente da comissão de graduação. Vice-presidente. Vice-presidente? Da comissão e coordenadora do curso de licenciatura. Olha lá. E a Mayra fez já o curso de licenciatura, já está na graduação. Mestrado. E a professora Beatriz dando aulas para as 2 turmas. Isso. Para todo mundo. É isso. E fazendo bastante pesquisa e envolvendo os alunos nisso. Olha lá. erp.usp.br. Aí você vai clicar lá em graduação, Júnior, por gentileza. Na barra aí, e aí vão ter as informações, tanto do bacharelado quanto do bacharelado e licenciatura. Não pode dizer que não tem informação, hein, gente? Fala sério, hein? Tá tudo aí. O projeto pedagógico completo. está nessa aba, e ali tem toda a trajetória Aqui que embaixo. ele faz, projeto pedagógico. Também naquela hora. Isso, Ok. isso. Então dá para acessar o projeto. Isso. Não dá para ter Todas dúvidas. as disciplinas que ele faz estão aí. Olha lá. eerp.usp.br, não tem erro. Vai lá, verifica tudo. Manda e-mail para elas, que deve ter aí com certeza no Tem. site e-mail delas. Se tiver alguma dúvida mais assim, bate na porta. A USP é aberta, né? É isso que é importante, que a gente sempre frise isso em todos os nossos programas do Sabidão, pública, gratuita, aberta, toda a sociedade. Nós é que estamos contribuindo para que não é gratuita. A professora acabou de falar no informe USP que não é gratuito, porque todos nós contribuímos. Exatamente. isso. Não é verdade? Então, de uma maneira ou de outra, estamos lá também contribuindo, e você que vai também, né, entrar na universidade também contribui. Então, quer dizer, por favor, bater na porta? Pode, não pode? Pode. Claro Isso que aí. pode. Tem até o aluno por um dia. Que Serão maravilha. bem recebidos, com certeza. Gente, ficou faltando alguma coisa? Não, né? Eu acho que a gente falou sobre tudo. Mas se surgir qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Eu só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês, porque vieram lá de Ribeirão. É bacana a gente estar fazendo Prazer. essa interação com todos os campi da USP, de vários lugares. Eu estou feliz demais que o Sabidão está conseguindo trazer várias áreas, né? Porque a gente falou bastante de São Carlos, vamos ter que falar sobre as outras áreas, como assim? Ainda bem que vocês puderam vir até aqui. Muito obrigada, professora Beatriz Rossetti Ferreira. Muito obrigada por receber Que a legal, gente. que legal. Professora Rosângela Andrade Alcardi Camargo, bonito seu nome, né? Alcardi. Obrigada, Muito obrigada. Eu que agradeço e espero que nossos ouvintes aí venham. Não é? Né? Curiosos Fazer parte pra aí saber da escola mais. de É enfermagem. isso aí. E a aluna de mestrado,
né, que abrilhantou aqui com a sua presença e seus comentários. Muito obrigada, Mayra Larissa Brunato. Eu que agradeço. Sua trajetória seja iluminada. Muito obrigada. E vocês, claro, por compartilharem, né, com a gente essas experiências, conhecimentos. E claro, né, com tanto conhecimento assim, na escolha de uma carreira é necessário para quem está do outro lado ali naquela expectativa. O que fazer? Que a gente mostra para você vários caminhos. Fique por aqui. Você que está nos acompanhando, não deixe de seguir o Sabidão nas redes sociais também, hein? Tem no Instagram, tem no TikTok. Você fica no TikTok, né? Tem Sabidão. Olha que interessante. De repente você vai entender alguma coisa diferente lá. Só procurar @podcast Sabidão. E fique à vontade mesmo para deixar seus comentários, dúvidas ou sugestões de outros cursos que a gente pode abordar. Por favor, tá? Sua participação é sempre muito especial, muito importante e nos ajuda, claro, a construir o Sabidão. Afinal, o Sabidão é feito para você. Então, se você nos ajudar, a gente vai ter uma troca bacana. O Podcast Sabidão é uma produção do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, que faz parte da STI, a Superintendência de Tecnologia da Informação da USP, sempre com o apoio da Prefeitura do Campus USP de São Carlos, do qual eu faço parte, e também de todas as assessorias de comunicação do campus. Se você chegou agora, por favor, aproveita para se inscrever no canal. Já falei aqui para as professoras também, para a Mayra, né? Ativa o sininho, compartilhe o conteúdo com quem também está com o foco na universidade. Cada compartilhamento, gente, ajuda a levar a nossa mensagem para mais pessoas que estão buscando orientação sobre cursos e carreira, certo? O Sabidão faz parte do seu caminho para entrar na universidade e eu já te convido. Vamos nos encontrar na próxima edição? Então, combinado. Até lá.